E agora, recentemente, né, depois da Black Friday, a gente comemorando ali os resultados, e uma pessoa do nosso marketplace, que veio naquela época que estava construindo um marketplace generalista para vender tudo, e ela falou: Renato, eu vou te falar, quando decidimos que ia parar de vender as coisas que trazem recorrência, trazem audiência, eu falei: que burrice esse negócio. E agora a gente crescendo e fazendo recorde 40% maior do que quando tinha todo o sortimento, e essa tese de player especialista se mostrando bem sucedida, ganhando share no varejo, recorde em cima de recorde. Ela falou: cara, que legal, que deu certo, que bacana, e como que quando a gente alinha um foco, põe realmente muita profundidade para poder entender exatamente qual que é o impacto de cada ação nossa. Tem disciplina de execução para garantir a execução todo dia daquele caminho que está indo até o fim. E agilidade, cara, o resultado vem de forma inquestionável. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Eu sou o Leandro Conte, sócio-diretor da FSB Holding. Nosso tema e nosso foco é a reputação, um ativo estratégico que define o destino das maiores marcas e organizações. E hoje recebemos Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia. Há quase 3 anos na liderança, Renato vem comandando um plano de transformação profunda na empresa, uma das mais tradicionais e bem-sucedidas do Brasil, com mais de 1.000 lojas em quase 500 cidades e 45 bilhões de reais em vendas, sendo 40% no digital. E no Banqui, a sua solução de pagamentos, já são quase 8 milhões de contas abertas. E ainda no crediário digital, a empresa chega a mais de 4.600 municípios, mesmo onde não há lojas físicas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Desde que chegou na empresa, o Renato fez uma reestruturação operacional, financeira, nas equipes, mudou a marca da companhia e anunciou em 2025 uma parceria com o Mercado Livre para expandir suas vendas digitais. E com isso, vem reforçando a reputação e aumentando as vendas da empresa, enquanto melhora continuamente os resultados financeiros. Seja muito bem-vindo, Renato. É muito assunto para a gente falar, né? Muito obrigado, Leandro. Um prazer estar aqui falando sobre reputação com quem entende bastante de reputação, a FSB, que nos ajuda tanto nesse assunto. Obrigado, é um prazer ter vocês também como nossos clientes. O seu plano de reestruturação das Casas Bahia ficou conhecido como básico bem feito, né? O que foi mais difícil de fazer? Decidir o que deveria parar de ser feito ou as novas prioridades? Como é que foi para você? Acho que, como você colocou bem, né? A primeira coisa, né, o meu mandato na companhia foi trazer uma disciplina de alocação de capital, ou seja, colocar dinheiro onde a gente consegue gerar retorno. Então a primeira coisa foi calcular o que tem margem positiva na última linha, incluindo o custo de capital, e o que tem margem negativa. E é uma decisão muito racional. Aquilo que não dá dinheiro a gente para de fazer e aquilo que dá dinheiro você faz um pouco mais. E uma coincidência feliz é que aquilo que a companhia sempre fez desde a sua origem, né, a loja física, o crediário, a venda de garantia estendida de serviços, são as alavancas de maior resultado para a companhia. Então a gente voltou para aquilo que sempre foi o core, o DNA da companhia, para poder maximizar a geração de valor. E você, Renato, é conhecido como um senhor muito próximo das lojas, próximo do dia a dia. Como é que foi a sua jornada de integração, né, quando você começou? E o que você aprendeu dessa busca inicial? Eu acredito, né, que não tem estratégia ruim ou boa, tem estratégia bem executada. E execução passa por cultura. Então, assim que a gente definiu qual seria a estratégia da companhia, qual seria o foco da companhia, que é atuar realmente nessas categorias core, no básico bem feito que a gente comentou, a gente precisava colocar isso no dia a dia de toda a companhia. E para isso, nada melhor do que estar junto com as lojas, entendendo onde é que está a cultura. Porque tem sempre aqueles materiais institucionais, com valores, comportamentos e atitudes. Mas na prática, a cultura real da companhia nem sempre é o que está no PowerPoint. Então, vivendo o chão de loja, vivendo a energia daquelas pessoas que têm 20, 30 anos de casa e que são realmente as pedras fundamentais dos valores e das atitudes que trouxeram a companhia até aqui, deu para a gente poder perceber e falar, pô, isso aqui é o comportamento que a gente tem que espalhar e exigir da companhia inteira. Tem que ser maior do que a liderança, maior do que a estratégia, que é aquilo que faz a companhia ter consistência, ter disciplina. Isso fez com que a gente entrasse numa jornada, né, para poder, depois desses 70 anos que trouxeram a companhia até aqui, uma marca super forte, com uma reputação fortíssima, trabalhar para construir os próximos 70 anos de uma maneira sustentável, consistente, com muita execução. E você trouxe a questão da história, né, agora. E, na verdade, logo que você chegou, você resgatou
toda essa história, mudando novamente o nome da companhia, de Via para Grupo Casas Bahia, trouxe os símbolos da marca, o slogan e tudo mais, resgatou toda essa história. Teve alguma resistência para você trazer isso de volta, achando que podia ser um passo atrás, alguma coisa? Como é que foi esse resgate do passado com uma nova história? Isso é bem interessante, né? Na verdade, não teve resistência. Em toda interlocução, eu sempre falo, porque Via é um negócio, você chega na recepção de um prédio e fala, você trabalha onde? De qual empresa? Ah, Via. A pessoa não consegue entender direito de onde é. E você tem um ativo muito forte. Marca Casas Bahia é muito forte em qualquer lugar do Brasil. Não só é conhecido, como tem uma empatia, uma simpatia grande de todos os interlocutores. Então eu perguntava, gente, por que Via? Você prefere Casas Bahia ou Via? Todo mundo, pô, não, o Casas Bahia eu acho que ficaria melhor, acho que ficaria melhor. Então, acho que foi muito natural voltar. Acho que coincidiu também, né? Acho que a companhia viveu um momento pós-pandemia de querer fazer tudo para todo mundo. E isso era aquela ideia de, pô, realmente ampliar e sair só do varejo, criar outros negócios. Quando o mercado macro mudou e a gente mudou a estratégia, resolveu realmente focar num varejo especialista de eletrodomésticos, imóveis e tecnologia, omnicanal, e aí o nome faz todo sentido voltar mais com core de varejo e ainda potencializar essa marca Top of Mind há 20 anos, Casas Bahia, usar isso também no reputacional da companhia como um todo, do grupo Casas Bahia. Então não teve resistência, foi muito bacana, acho que serviu para resgatar a cultura, assim como o símbolo de voltar ao slogan dedicação total a você. Acho que às vezes a gente fica querendo criar coisas e você tem ativos muito bons, muito fortes dentro da própria companhia ou na história da companhia, que é muito mais fácil de ser potencializado com menos dinheiro do que ter que gastar dinheiro para criar um novo ativo e fazer ele pegar tração em toda a população brasileira num país do tamanho do nosso. Vocês chegaram a medir a reação dos consumidores, do público, em relação a esse resgate também? Medimos, nós fizemos tanto pesquisas antes de fazer a mudança, acho que no fim do dia, né, eu falo que sempre a gente tem que tomar cuidado com nossos sentimentos. E na Casas Bahia a gente aprende isso todo dia. Você olha uma decisão, você tem um sentimento, só que a gente vive, por mais que você tenta trazer uma diversidade para os fóruns de tomada de decisão e representar todo o país, é muito difícil e ainda tem uma concentração muito grande de um mesmo perfil nos fóruns de tomada de decisão. A gente tem melhorado isso muito na companhia, mas é difícil você pegar realmente o que é o sentimento da população como um todo. Então a gente sempre faz pesquisas para usar dados e fatos, pesquisas abrangentes, né? Usando o digital você chega em muita gente com muita capilaridade, mas também pesquisa física, que você vai mais profundo, com grupos de discussão com o cliente da Casas Bahia. E é muito legal, porque a gente foi para a rua, só de falar dedicação total a você, todo mundo já pensava em Casas Bahia, e grupo Casas Bahia todo mundo entenderia, ninguém conhecia Via, nem Via Varejo, então não teve nenhuma discussão possível da gente pensar em voltar para Via Varejo. O grupo Casas Bahia foi muito mais forte, e aí a gente fez o movimento, deu uma conexão, a gente trouxe o Fabiano, que era um símbolo da época antiga, deu uma conexão gigante com os clientes e com os nossos colaboradores. O nosso nível de engajamento, mesmo fazendo todas as decisões duras, num processo que o processo de transformação envolve, ele subiu para níveis recordes, atingindo realmente uma empolgação grande, porque eu trouxe aquela conexão, chega a arrepiar, com a época que a companhia estava ali crescendo, fazendo acontecer e se construindo e se desenvolvendo de uma maneira muito feliz. Fala um pouco mais dessa questão dos colaboradores. São 70 mil, mais ou menos, colaboradores no grupo, né? Diretos hoje são 30 mil colaboradores. Tá. Então a gente está realmente com um público que é um privilégio essa companhia, né? Porque a gente tem um grande negócio de varejo de lojas físicas, que são mais de 1.000 lojas. Tem um grande negócio digital, fatura quase 20 bilhões de reais, com muito tecnologia, desenvolvimento, aplicativo próprio, canais de terceiros. Temos a maior infraestrutura de logística do Brasil, entregando em todos os municípios, exceto Fernando de Noronha, mais de 25 centros de distribuição, quase 3 milhões de metros quadrados, então bastante robusta a estrutura de logística, prestando serviço para outros 100 clientes externos e atendendo a própria companhia. Temos o crediário com as soluções financeiras do Banqui, então é um negócio financeiro, praticamente igual a um banco, é um negócio de crédito, que dá visibilidade de como é que está acontecendo o macro do país, o nível de endividamento da população, você vê todas essas variáveis no dia a dia. E temos a maior fábrica de imóveis da América Latina, então uma fábrica onde você vivencia tanto a escassez de mão de obra, impacto de matéria-prima chinesa, o frete, container, isso tudo impacta o nosso dia a dia, e custo de capital de estoque. Então você consegue ver todo um ecossistema e vivendo isso junto com esses mais de 30 mil colaboradores diretos, né, se a gente considerar os indiretos, aí se você passa de 100 mil colaboradores, o engajamento é muito importante, né? Acho que principalmente quando você está virando um transatlântico desse tamanho e com várias unidades de negócio, acho que o primeiro desafio é a empresa cresce, toda empresa que cresce muito, ela acaba tendo silos e fica muito dividido. Então a gente tinha quase que 5 culturas.
Como é que você faz para ter uma cultura única e principalmente integração muito forte entre todas as áreas? Acho que integração é fundamental em qualquer empresa grande, mas no varejo é ainda mais importante, porque quando você faz uma ação de venda e você alinha o marketing, alinha a operação de loja, mas esquece da logística, vai divulgar, chegou o cliente e vai faltar produto. Ah, você alinhou a logística, aí você vendeu muito, mas esqueceu de fazer uma ação de crediário junto, o crediário é que é a alavanca de geração de valor, no final faltou margem. Então você tem que estar com toda a companhia organizada para cada ação que você vai fazer. Então essa integração, ela é essencial. Acho que uma vantagem nossa é como você chega e começa a transformar e acabou trocando bastante a liderança. E ainda num momento de macroeconômico mais desafiador, que tem pressão externa, é igual na casa da gente, né? Pressão externa faz todo mundo se unir. Então a empresa se une igual uma família, trabalha muito integrado, dá muita agilidade e tem permitido a gente ter bastante consistência na entrega de resultados. Então foi esse equilíbrio de engajamento e comunicação que fez a empresa ser bem sucedida, porque foram decisões duras, né? Teve algumas decisões difíceis de fazer, de alguns fechamentos de lojas, né? Toda essa mudança que você promoveu. Muito duras, e acho que aí entra o papel da comunicação, né? E é muito legal a gente ver, né? Por exemplo, vamos pegar algumas decisões, todas as decisões são muito duras, né? Mas eu tive vários feedbacks ao longo dessa jornada que iam fortalecendo que estávamos na direção correta. Acho que a gente, em agosto, fez a maior reestruturação do ponto de vista pessoal, né? Que é sempre aquela decisão que toca mais a gente do ponto de vista humano. E final do ano eu recebendo mensagem de gente que foi desligado, falando, pô, que legal que está dando certo, que legal que está acontecendo, pô, espero em breve voltar, decisão acertada, parabéns pela jornada. Isso é muito bacana. E agora, recentemente, né, depois da Black Friday, a gente comemorando ali os resultados, e uma pessoa do nosso marketplace, que veio naquela época que estava construindo um marketplace generalista para vender tudo, e ela falou, Renato, eu vou te falar, quando decidimos que ia parar de vender as coisas que trazem recorrência, que trazem audiência, eu falei, que burrice esse negócio. E agora a gente crescendo e fazendo recorde 40% maior do que quando tinha todo o sortimento. E essa tese de player especialista se mostrando bem sucedida, ganhando share no varejo, recorde em cima de recorde. Ela falou, cara, que legal que deu certo, que bacana. E como que quando a gente alinha um foco, põe realmente muita profundidade para poder entender exatamente qual que é o impacto de cada ação nossa. Tem disciplina de execução para garantir a execução todo dia daquele caminho que está indo até o fim. E agilidade, cara, o resultado vem de forma inquestionável e isso vai alimentando as pessoas, né? Porque o resultado no final do dia é o combustível, gera mais energia e mais engajamento para o dia seguinte você entregar um pouco mais. Excelente, parabéns, né? Porque não é fácil equilibrar tudo isso. E ainda sobre comunicação, agora falando do público externo, uma das mudanças mais importantes que você trouxe foi a reestruturação da dívida das Casas Bahia, que permitiu ter fluxo de caixa e, enfim, todo o investimento que vocês fizeram depois disso. Quanto a comunicação foi importante para explicar essa história para o mercado e para os stakeholders? Porque não era uma operação convencional e era difícil de explicar. Como é que foi essa? E acho que vale ainda ressaltar, né, o momento, né? Acho que o fato da companhia ser uma marca top of mind há 20 anos faz com que falem da gente todos os dias. E quando eu cheguei, ao longo de 2023, se a gente olhar, né, a jornada da companhia, eram notícias muito negativas. E às vezes notícias negativas atuais, às vezes notícias do passado, e sempre conectando a companhia ali e gerando muito ruído. E a gente fez um trabalho, né, de ter muita transparência. Eu acho que já que vamos falar da gente, comunicação frequente e muita transparência. E quando tem um movimento intenso e transformacional e complexo, inédito, como essa conversão da dívida que a gente fez, o reperfilamento todo, homologado através de uma recuperação extrajudicial, nome ruim e todo esse transtorno, né, tinha muito risco envolvido, reputacional. E a gente se preocupou em falar com todos os stakeholders. E aí eu acho que vem o diferencial dessa companhia e de todo mundo que trabalha com a gente. A gente escolhe não só as pessoas, né, mas os stakeholders, as alianças que estão com nossos parceiros, como a agência de comunicação, de marketing, de tudo. E a gente fez um trabalho muito intenso. A gente montou um cronograma, primeiro que foi com muita gente envolvida e conseguimos não ter nenhum vazamento. Então a gente teve os últimos 25 dias de reuniões, começando de manhã cedo e indo até a noite, às vezes de madrugada, para poder avançar o negócio muito rápido, concluindo em uma sexta-feira, porque o mercado está fechado, e conseguimos falar com todos os principais stakeholders ao longo do final de semana, sexta-noite, sábado e domingo, envolvendo todo o time presencialmente, para poder garantir uma boa comunicação. E tinha uns riscos mapeados, né, só para falar um pouco de resultados e como é que a comunicação faz diferença.
a gente tinha os riscos mapeados, alinhados com os nossos stakeholders e os bancos e conselho, né? Ó, o que acontece em alguns casos, o e-commerce cai por falta de confiança, perde venda, se perder venda você precisa de uma necessidade de caixa adicional, isso tudo. E a gente não tinha em nenhum cenário mapeado o resultado que aconteceu na semana, que foi muito superior. A gente, na verdade, teve aumento de 20% nas visitas nas nossas páginas por causa de mídia orgânica, teve mais de 10% de venda adicional no e-commerce e na loja física. O engajamento bateu recorde. Foi um negócio realmente muito bacana e que transformou a companhia, permitiu a gente entrar numa nova fase, já considerando apostas seletivas. A gente estava numa fase muito forte em caixa e começando a investir em alguns projetos estratégicos, como o CRM, que é de relacionamento, acaba impactando a reputação também e trazendo outros resultados. Então foi muito legal ver como que uma comunicação faz diferença num movimento tão complexo quanto esse. Muito bacana você contar isso. Você sabe que eu tive, na minha carreira, muitas experiências, né, trabalhando com várias empresas, vários segmentos. Sempre quando a notícia, mesmo que fosse difícil, era dita com transparência, isso levava a um aumento de confiança. E já trabalhei por fechamento de fábricas, coisas difíceis, né, que são decisões empresariais que têm que ser tomadas, e as pessoas tinham medo. Falaram, puxa, mas vou dar uma notícia ruim? E aconteceu exatamente o contrário. Então, muito bacana que vocês também tiveram essa experiência. E deixa eu resgatar um ponto que é específico das Casas Bahia, que é o carnê, né? Porque a Casa Bahia é conhecida como crediário e até na Black Friday, agora de novembro de 2025, vocês resgataram até a música do Mamonas Assassinas, que eu achei muito divertido. Que é o crediário das Casas Bahia, para quem não conhece a música, né, que está na Shop Sense, ali a música do Mamonas. Como é que foi resgatar isso no momento de juros altos e, ao mesmo tempo, resgatar um carnê que era físico para o momento digital? E como isso faz diferença para a estratégia das Casas Bahia, seguindo até nesse novo momento? Faz muita diferença, né, por dois motivos. Primeiro, o propósito da companhia, né? O propósito da companhia é dar acesso à população brasileira ao sonho, o ativo, né, de um ativo de valor agregado alto para a média de população brasileira, de 2, 3, 4, 5 mil reais, que é um eletrodoméstico. E essa realização de sonhos acaba engajando o time que também quer realizar os seus próprios sonhos. Então o crediário faz parte do DNA da companhia como propósito. Segundo, quando a gente olha para a geração de valor, né, a rentabilidade da companhia. Acho que a grande diferença, né, lá atrás, o varejo era essencialmente loja física, que tem uma margem melhor do que o e-commerce, e com a penetração de crediário de 50%, 70%. Então essa conta fechava no final do dia. Quando o e-commerce cresceu muito, sem crediário praticamente, quando eu cheguei tinha quase 2% de penetração do crediário no digital, e a loja física, a penetração do crediário caiu para 26%, a balança de rentabilidade ficou comprometida. Então, uma alavanca de transformação do resultado da última linha é crescimento de crediário. Então a gente teve que trazer. Por sorte, esse crediário tem uma marca muito forte, é bem reconhecido, ele está em várias canções populares, então a gente sempre traz e brinca com o time brinca com essas músicas que são orgânicas, mas tem também o cenário macro que torna tudo mais difícil, né? Como é que você vai disponibilizar crédito no momento de maior endividamento das famílias, taxa de juros alta, inadimplência do mercado aumentando. E aí que é legal, a gente tem conseguido aumentamos muito com ferramentas antifraude, inteligência artificial, novas modelagens. A gente conseguiu sair de 2% para 8%, 9% de penetração no digital. Então estamos fazendo, esse mês de novembro, quase mais de 200 milhões de reais a gente fez na Black Friday, só no digital de crediário. Isso soma com os quase 1 bi que a gente faz em loja física e faz realmente uma relevância muito grande desse negócio para impulsionar vendas e impulsionar a rentabilidade. E conseguindo fazer isso com muita disciplina na entrega do crédito. Então a gente conseguiu, apesar do mercado ter piorado quase 300 bips nos indicadores do Banco Central de inadimplência, seja cartão de crédito, cheque especial, a gente está com a inadimplência controlada até um pouquinho melhor do que o histórico, mostrando a nossa disciplina, consistência, preferindo fazer um crescimento gradativo do que fazer alguma aposta que pode comprometer aquela construção mais consistente de entrega realmente melhor trimestre a cada trimestre, um pouquinho de melhora nas margens e na última linha da companhia. E fora do trabalho, Renato, como é que é o seu equilíbrio vida-trabalho? Porque você tem 3 filhos, você é maratonista, a sua esposa também é triatleta, quer dizer, tem uma vida intensa fora do trabalho. Como é que você consegue equilibrar tudo isso com essa necessidade que a liderança de uma empresa de varejo te impõe? É um equilíbrio, né? Assim, eu gosto muito de esportes, minha esposa é triatleta, faz Ironman, então eu treino com ela. Eu não faço maratona, eu não gosto eu fiz algumas provas com ela mais curtas, mas eu não faço prova, eu falo que eu já tenho meta demais. Mas eu faço os treinos. E minha família toda treina, meus filhos treinam, então a gente treina junto nos finais de semana. Durante a semana, cada um treina no seu horário, né? Eu começo muito cedo, então não dá para treinar junto. Mas a gente, aos finais de semana, faz bastante coisa junto.
Eu tenho o privilégio de que eles acordam cedo também, então eu consigo ver um pouquinho ali de manhã e dormem tarde, então a gente acaba encontrando no jantar também, na maioria das vezes. Então a gente é bastante integrado, sou um cara muito família, não sou aquele cara de turma, eu acho que é difícil se equilibrar muitas bolinhas. Então eu, no meu caso, eu cuido de saúde, que está junto com família, porque a família prioriza isso, muito família e trabalho. E aí isso está junto, amigos, tem que topar conviver com 5, entendeu? Não dá para ir eventos pequenos, é uma família já mais barulhenta, E né? anda junto. Anda junto, exatamente. Ótimo. Bom, até aqui a gente aprendeu muito da sua liderança, um pouco aí da sua vida pessoal. Agora a gente vai para o último bloco de perguntas com um bate-bola. Vamos nessa? E aí são perguntas mais rápidas. Você fala muito sobre vulnerabilidade e erro, né, em palestras que você dá, inclusive para grupos empresariais. Que decisão equivocada você tomou que te ensinou algo sobre reputação que você acha importante compartilhar? Eu acho que tem muitos erros, né? A gente erra, quanto mais a gente faz, mais a gente erra. O meu estilo é de fazer rápido, então a gente erra bastante e procura corrigir rápido. Eu acho que, trazendo aqui um erro que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, acho que o início da jornada, aquele negócio da comunicação, da imagem da companhia, de ter alguns ruídos e a gente tentar ficar em silêncio ou tentar reagir àquele negócio, aquilo foi um erro que não conseguia reverter. E tentar resolver no relacionamento é muito difícil. Eu acho que quando a gente resolveu mudar para ter uma comunicação proativa, contar a nossa agenda, na linha do que a gente colocou, né? A gente tem um lema que a gente usa na companhia e no conselho, né? Que a verdade é libertadora. Isso facilita bastante. A linha da transparência, você conquista, você pega explica o impacto de uma comunicação errada ou de uma comunicação mal feita e como é que funciona isso, aquilo, o impacto para as pessoas, para os empregos, para o crédito, para tudo. E aí você começa a trazer mais empatia de todo o ecossistema e começa a ter uma comunicação mais assertiva e melhora. Então acho que a gente demorou um pouquinho para poder entrar numa jornada mais proativa e isso fez uma transformação absurda. Se a gente pegar as pautas dos últimos 1 ano e meio da companhia e comparar com o que era no passado, assim, mudou bastante a tendência de comunicação e acabou aumentando a awareness de marca, aumentando conversão, aumentando o engajamento dos clientes e dos colaboradores. Então o impacto ele é muito maior, né, e bastante intangível, mas ele impacta em tudo. Não tenho dúvida que o share que a gente ganhou na última Black Friday, que foi uma Black Friday dura para o varejo físico, para o varejo mais tradicional, e a gente se performou muito bem, ele tem muito a ver com essa reputação que acaba sendo respirada por todos os stakeholders. Muito bom. Quando a gente fala lutar, lutar, lutar com toda a nossa raça para vencer, você conhece bem isso, né? Que é a frase do seu time, do Galo, do Atlético Mineiro. Se fosse dar uma lição de gestão para o Galo, qual que seria? Eu acho que assim, não é quem sou eu para dar lição de gestão, mas o que eu acredito, né? Eu acredito bastante em disciplina e consistência. E acho que, assim como nas empresas, né, quem trabalha para o curto prazo, quem trabalha para a torcida ou para o mercado de capitais, esse negócio não é sustentável. Você entrega um trimestre, ou entrega 2 trimestres, ou entrega alguns jogos, mas não ganha campeonato. Eu acho que o trabalho tem que ser focando no longo prazo, em consistência, trabalhando na base, para poder ter formação consistente, disciplina, e isso aí sim, no longo prazo, você entrega e às vezes precisa passar por um período pior para poder ajustar, mas isso vai garantir um futuro longo para a companhia. Então eu gosto dessa visão que normalmente um acionista controlador tem, né? Ele está menos preocupado com o trimestre, mais focado no longo prazo, e que às vezes o mercado de capitais, aqueles fundos hedge funds, os caras que estão tradando o papel a cada trimestre, eles querem muito mais indicadores de curtíssimo prazo imediato. E você comentou que seus pais vieram do mercado financeiro, né? Você se lembra algum conselho que eles te deram que você usa até hoje, no seu papel de liderança atual? Eu acho que 2 coisas para mim são muito claras, né? Primeiro, tanto meu pai quanto minha mãe me incentivaram muito a estudar. Então lá em casa eles falavam para valorizar o trabalho, então você tinha que trabalhar e tal, mas não faltava apoio para estudo. Então incentivo a leitura, incentivo a fazer vários cursos, então fiz vários cursos de programação durante a adolescência, então acho que esse negócio de estudar sempre faz muita diferença na nossa vida e trabalhar muito. Acho que as pessoas hoje em geral estudam pouco, as coisas são muito práticas e profundidade nos estudos, entrar um pouco mais no detalhe, se aprofundar naquilo que você gosta, faz muita diferença. E segunda coisa é trabalhar duro, né? Acho que não tem fórmula melhor do que acordar cedo, diz que dá muita sorte, né? Acordar cedo, tomar um banho gelado e ir trabalhar, entendeu? Esse negócio faz diferença. Então minha formação vem dos meus pais, só tenho a agradecer, agradeço todo dia. E se você fosse colocar uma frase num cartaz em todas as lojas da Casa Bahia para que todo mundo visse aquilo todos os dias, podem ser funcionários ou
clientes, qual que seria? Uma frase? Eu colocaria, acho que dedicação transforma. Então, dedicação transforma vidas, dedicação transforma a companhia, transforma o negócio e no fim do dia, se você se dedicar, no fim vai valer a pena. Pode ser que no curto prazo pareça que não está, mas no longo prazo as coisas se acertam e você vai ser recompensado. Eu falo, todo esforço é recompensado. Bacana, Renato. Nós sempre dissemos aqui que reputação é o que dizem de você quando você não está na sala. O que você imagina que falam de você quando você não está na sala? Acho que depende muito do stakeholder. Eu acho que nessas funções nossas o negócio muda. Acho que, sem dúvida nenhuma, sou um cara com bastante energia, às vezes um pouco ansioso, que quer tudo para ontem, que acha que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas que tenho muita consistência. A gente escolhe um negócio, a gente vai até o fim e que não desiste nunca. Então, pode achar meio maluco algumas vezes, eu gosto muito de energia, eu falo que a vida é uma só, a gente não vai sair dela vivo, então trabalho muitas horas por dia e gosto de trabalhar me divertindo. Então, eu sou um cara muito intenso. Pode parecer maluco no início, depois de um tempo eles têm certeza, mas é por aí. Excelente. A gente queria te dar um presente. Opa! Mas um presente com uma tarefa. Um painel. Obrigado, Ana. Para você escrever em uma palavra o que significa reputação para você. Reputação? Já que estamos num Rapcast, né, num videocast sobre reputação, em uma palavra o que significa para você. Depois fica de presente para você também. E é para escrever agora, é isso? É. Esse é bate pronto mesmo, né? Exato. O que significa reputação? Valor. Eu acho que reputação é o seu valor intangível, Se quiser mostrar que para as pessoas vão reconhecer de você sem nenhum número, sem conseguir realmente ter algo mais tangível de qual é o seu valor, mas a sua reputação é o seu valor. Excelente. Renato, muito obrigado por essa conversa, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua história, da sua missão de liderança. Parabéns, uma jornada incrível que está dando resultado já. Eu acho que muita gente não acreditava que iam ser tão rápidos e tão consistentes, então parabéns, conte conosco. Né? Muito obrigado mais uma vez por ter participado do Rapcast. Obrigado a você, temos muito mais a fazer, mas estamos no caminho. Muito obrigado, prazer estar aqui. Isso mesmo. E para você que nos acompanhou, lembre-se, a reputação é um ativo estratégico que precisa de atenção constante. Fique ligados nos próximos episódios do Rapcast nas redes sociais da FSB Holding. A gente se vê. Até a próxima.